Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma série de estudos no Catecismo de Heidelberg. E esses estudos eu queria que você gravasse bem, se possível, marcasse aí, passasse para outras pessoas, de modo que eu creio que será de grande utilidade para a sua vida e pode ser para de outros irmãos também, amigos que você deseja comunicar da palavra de Deus e da boa doutrina. Hoje o nosso tema será o seguinte: a centralidade de Cristo na minha vida. A centralidade de Cristo na minha vida. Logicamente que nós vamos partir de um texto bíblico. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler esta porção inicialmente. Nós vamos ler dois textos em Colossenses. Esse, do capítulo 3, verso de número 11, e vamos ler, logicamente, anteriormente, o capítulo 2, versos 6 e 7. Então, Colossenses 2, 6 e 7, 3, 11. Tá bom? Antes de ler, vamos orar ao nosso Deus, pedindo mais uma vez que Ele nos abençoe na apreensão deste conteúdo e na vivência do mesmo. Pai Santo, nós queremos te agradecer por esta noite, onde nos reunimos aqui para estudar a Tua Palavra também. Isto é algo muito importante, extremamente necessário para nós, mas nós somos débeis para isso. Sem a iluminação do Teu Santo Espírito, nós não compreenderemos esta doutrina. Como filhos do Senhor, portanto, rogamos, ilumina-nos, dirige-nos na compreensão deste assunto e na aplicação dele à nossa vida, de modo que possamos viver e agradar ao Senhor em todas as coisas. Ajuda-me, ó Deus, a explicar, a aplicar, a implementar com clareza e com fidelidade. Assim oramos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. A palavra do Senhor diz assim, preste bem atenção, porque esta carta, ela fala sobre tema geral, né? A supremacia de Cristo Jesus e as implicações disso na vida do crente. Nessa parte do capítulo 2, versos 6 e 7, vemos aqui o que de fato está arraigado, centrado, fundamentado em Cristo. Paulo diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Agora observe, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então ele está dizendo, vocês foram catequizados, vocês receberam uma boa doutrina, esta boa doutrina fala de Cristo Jesus, e é nele que você tem que andar, e a forma é radicado, questão da raiz, né? Edificado, crescimento, e confirmados, que seria o progresso da vida cristã. No verso 11 do capítulo 3, lemos assim: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Agora veja, porém, Cristo é tudo em todos. Todos quais? Estes a quem ele acabou de citar. Estes que são de diversas nações, povos, tribos, línguas, mas que foram alcançados pelo Senhor. Eu li esses dois versos, irmãos, porque eles são muito emblemáticos para o assunto que a gente vai tratar hoje, que é exatamente a questão da centralidade de Cristo na minha vida, que era o primeiro tema que o nosso catecismo, eu digo nosso porque faz parte da confessionalidade reformada, traz para a nossa instrução. Antes, porém, de entrar, eu queria trazer alguns aspectos que julgo necessário e que eu creio que podem nos ajudar na melhor apreensão deste conteúdo, percebendo assim qual era a intenção original daqueles que escreveram, tá bom? Primeira coisa que me chamou a atenção na pesquisa sobre esse catecismo é que ele recebe um livro ou um nome muito importante. O nome é o seguinte: é o livro do conforto para os cristãos. Você vai ver muitos autores, quando vai escrever acerca do Catecismo de Heidelberg, citar esta expressão: é o livro do conforto
para os cristãos. E logicamente que isto é proposital, porque ele foi escrito também para isto, que é nesse serviço de catequese, que as pessoas pudessem aprender da boa doutrina segundo a Escritura e recebessem um conforto. E isso tinha um foco especial, sobretudo do ponto de vista histórico, pois era uma época em que a verdadeira religião estava sendo ameaçada e as pessoas precisavam aprender para que pudessem então viver confiadamente no Senhor, firmes na fé e inabaláveis como Deus requer de cada um de nós. A outra característica interessante desse texto, irmãos, é que sendo este livro de conforto, trazendo consolo, ele segue uma estrutura bíblica. E aí vai um outro ponto interessante, que ele procura seguir a estrutura do livro de Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, dividido da seguinte forma: as perguntas 1 e 2 vão apresentar o fundamento, que é Jesus Cristo, fundamento da vida cristã, que é Cristo, como acabei de ler em Colossenses. Mas da pergunta de número 3 a 11 desse catecismo, seria o equivalente a Romanos capítulo 1, verso 1, até o capítulo 3, verso 20 de Romanos. O que essa seção de Romanos ensina? A questão da condição do homem em seu pecado e miséria, que é exatamente o que o catecismo já nos traz ali e nos apresenta. Então essa primeira seção é esta ênfase, apresenta Cristo como fundamento e logo apresenta o homem em seu estado de pecado e miséria. A segunda porção vai, portanto, do capítulo de número 12 de Romanos, capítulo 3 de Romanos até o capítulo 11. As perguntas do catecismo, nesse sentido agora, são as perguntas que vão da de número 12 até a 85. Agora a ênfase está sobre a redenção que Cristo provê para o homem. Então ele apresenta primeiro o estado de pecado e miséria e em seguida a redenção que Cristo provê para o homem. E a última divisão, que vai da pergunta 86 a 129 do catecismo, que é a porção de Romanos 12 até 16, eu me refiro à epístola de Paulo aos Romanos, que vai falar sobre a verdadeira religião para aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, foram alcançados pelo Senhor. Então agora o catecismo vai ensinar como é que essa pessoa deveria viver. E aí vai constar basicamente da exposição dos 10 mandamentos, que é a lei moral, e também a oração dominical, a oração do Senhor, como conhecemos o Pai Nosso. Então essa estrutura é muito importante porque não foi feito de modo aleatório, há uma intencionalidade. E qual é a intencionalidade? Cristo é o meu fundamento. Eu sou um pecador miserável, carente da graça de Deus. Deus proveu a minha salvação e agora eu devo viver para Ele. Era essa a intenção que tinha ali nos autores. E isso, logicamente, a mando do príncipe Frederico III, que na época foi quem convocou 2 homens, Gaspar Olevianos, para redigir este catecismo, conjuntamente com Zacarias Ursinos. Não precisa gravar o nome, não precisa botar no seu filho, mas só para você ter ciência de quem foram os homens utilizados para a confecção desse catecismo. A outra questão que eu queria trazer, antes de adentrar na pergunta, que eu creio que seja interessante, e aqui os jovens, por favor, abram bem os ouvidos, é que este catecismo, ele teve uma finalidade de ser escrito para jovens. Por quê? Porque eles entendiam que aqueles jovens daquela época precisavam aprender a boa doutrina para aprenderem a viver corretamente no mundo. Que coisa interessante, né? E aí, quando eu estava pensando sobre esta questão apresentada, me veio à mente o seguinte: se nós não catequizarmos os nossos jovens com a boa doutrina, certamente eles serão catequizados por outrem no mundo. Eles vão aprender uma doutrina, mas não é a sã, não é a boa, não é a pura. Por exemplo, a Bíblia nos apresenta uma doutrina sobre a estruturação de uma família? Sim. Desde Gênesis, vai até o Apocalipse. O mundo tem uma doutrina sobre a estruturação familiar? Tem ou não tem? Ah, sim tem.
Ele ensina como é que pode ser constituída uma família, como é que é a relação entre esposa e esposa, pais e filhos, entre irmãos. Ele tem uma doutrina sobre isso também. Então, se nós não ensinarmos a boa doutrina, tenho a plena convicção que vai ter alguém para ensinar qual? Amar. E não vão titubear. Então, naquela época, escrever esse catecismo, e um dos objetivos era atingir quem? Os jovens. Mas aí você bota um jovem hoje para ler um catecismo, para decorar uma pergunta e uma resposta. Olha, antigamente, a gente ia fazer prova, o povo dizia, rapaz, decore. Decore, era o povo chamava de decoreba, né? Era decore, e a gente tinha que decorar mesmo. Mas eu vi que está tendo uma mudança, que a pessoa, não, você não precisa decorar, você precisa entender. E quem disse que decorando você não entende também? Onde é que estabeleceram essa separação? Se você não decora do modo certo, se você não entende o que você está decorando, tudo bem, é outra coisa. Não, você não precisa decorar, você precisa entender. Aí o povo hoje não sabe mais nada de cor, porque tem fácil acesso. Dr. Google. Se brincar para fazer conta, noves fora, o que é noves fora? Pede uma tabuada para um menino desse. Eu acho que eu não estou falando nada distante de nós. Então, naquela época, vamos ensinar os nossos jovens a boa doutrina. Aí tinha um outro interesse. Vamos preparar esse catecismo para os pastores, porque eles precisam de uma boa orientação para passar a igreja. Eles não podem ensinar qualquer coisa. Então vamos orientar também esse colegiado. E aí eles disseram o seguinte, olha, não só para que os jovens fossem treinados na piedade, mas também para que os próprios pastores e mestres de escolas disponham de uma forma fixada e modelar, por meio da qual pautem a instrução da juventude e não segundo a opinião deles. Irmãos, eu não estou aqui para apresentar minha opinião. Eu estou aqui para falar o que Deus diz. Assim diz o Senhor. Quando você sai da sua casa para vir aqui, você não vai vir aqui para me ouvir, não. Você quer ouvir Deus falando. E eu não posso misturar aquilo que Deus diz com a minha opinião. Então aqueles homens naquela época disseram, nós temos que preparar um conteúdo que impeça os pastores. Não é de pensar não, é de inventar o que Deus não diz. Então, por que tudo isso era conduzido dessa forma? Pela última preocupação que eu apresento a vocês. Qual era? É porque o interesse deles é que o povo aprendesse a Bíblia. Por isso você vai ver uma característica importante no catecismo. Qual é? É que você tem a pergunta, a resposta e o versículo bíblico para fundamentar aquilo que está sendo dito. Então, quando a pessoa fosse decorar, decoraria a pergunta, a resposta e o quê? E o texto bíblico, o versículo, para saber de onde ele está tirando aquela ideia. Aí eu pensei em outra coisa. Quantos, não precisa aqui, não vou fazer competição, só queria perguntar uma coisa para você, tá? Você tem quantos versículos bíblicos gravados, que são seus, caros? Aqueles versículos que você tem na memória. Quando vem um assunto, e você sabe o que aquele conteúdo daquele versículo traz. Aplicá-lo no modo certo. Quantos? Porque nós estamos ensinados hoje, ó, volta aqui, ó. Mas
Coisas ruins se aprendem rápido. Bota uma musiquinha com um jinglezinho ali, bem animado, e uma frasezinha curta. Se o povo não decora, ainda sai cantando. Então, nós temos capacidade dada pelo Senhor. Precisamos ser despertados com relação a isso. Então, quando esses homens fizeram esse catecismo, logicamente que aqui não está tudo, tá? Mas eles tinham essas coisas em mente. E eles disseram assim: de onde é que nós vamos partir? Vamos partir do início. Qual é o início? Cristo é o nosso fundamento. Aí nós temos as primeiras perguntas do catecismo, pergunta 1 e 2. E eles dividiram isso ao longo de 52 semanas, 52 domingos. Cada domingo, uma sessão de pergunta, tá? Então, o primeiro domingo, nos casos aqui a primeira quarta, né? 2 perguntas eles apresentaram. A primeira delas: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Qual é a sua firmeza, a sua base, a sua rocha, tanto na vida quanto na morte? Essa pergunta ela é importante, irmãos, porque ela mostra em quem nós estamos fundamentados. Tem gente que na hora da morte diz: eu tenho dinheiro. Mas dinheiro vai te livrar da morte? Eu tenho conhecimento. Conhecimento vai te livrar da morte? Eu vou usar a mesma palavra. Eu tenho conhecimento. Agora, conhecimento aqui não é o conhecimento em termos de saber, mas é conhecer gente que é influente. Vai ajudar em quê? Pode ajudar, Deus pode se valer disso. Mas qual é o fundamento? Aí ele responde: Cristo é o meu único fundamento. Ele é meu fiel Salvador. A Ele pertencem corpo e alma, na vida e na morte. Não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados. Ele me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. Eu dividi isso aqui, e por isso que eu disse no início, eu quero que você ouça, e quando você chegar em casa, você veja novamente, para que você possa ver versículo por versículo, item por item. Cristo é meu fundamento. Primeira coisa, não há outro fundamento além de Cristo. Grave isso. Ele é meu único e não há outro. Todos os outros são vãos, falhos, insuficientes, incapazes de nos dar firmeza. Pastor, eu tenho uma vida tão instável. Eu digo: instável quanto? É que tem dia que eu ganho pouco dinheiro, tem dia que eu ganho muito. Eu digo: não, mas que tipo de estabilidade você está falando? Não, minhas emoções são tão estranhas. Meu filho, você está firmado em Jesus? Porque o único que nos dá estabilidade é Cristo. Rocha eterna. Cantamos. Tirou-me de um tremedal de lama e me pôs os pés sobre uma rocha. Agora, quando eu sei isso, aí eu digo: eu pertenço a Ele. O que é meu que pertence a Ele? Tudo. Meu corpo, minha alma, meus bens, a força. Tudo que é meu é de quem? É de Cristo. Ele não é meu fundamento? Agora, por que eu posso afirmar isso? Aí vem a terceira questão. Porque Ele pagou por mim. Como que Ele pagou por mim? Na cruz. Agora abra sua Bíblia novamente, Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15. Colossenses 2, 13 a 15. Abriu? E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos,
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Então, onde foi que Cristo pagou por mim? Então, Ele me comprou. Ele é meu dono. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quem resgatou? O Senhor. Valeu-se de Moisés, foi o instrumento. Mas quando Deus tira o povo do Egito, quem agora é o dono do povo? Quem o libertou. Com mão poderosa, braço forte, estendido. Ele libertou, então Ele é o dono. Cristo me libertou, Ele é meu dono, então Ele é meu fundamento e Ele é meu dono. Então tudo que eu sou é dEle. Mulher vai casar. Ok? Quer ter filhos? Quem casa tem que pensar, né? 3 coisas do casamento: auxílio mútuo, santidade e procriação. Geração de uma descendência santa pela procriação. Quem é a primeira pessoa que você tem que consultar sobre o que você vai fazer com o seu aparelho reprodutor? É Deus. Você vai pegar a orientação dele para ele orientar você com relação a isso. Então, tudo que é meu é de Cristo. Ele é meu fundamento. Agora, Ele não é um dono, um senhor carrasco, tirano. Por que não é? Porque Ele diz assim, olha, Ele pagou por mim, mas Ele me guarda de modo especial. Qual é e como é este modo especial que Cristo me guarda? Lembram do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Tua vara, Teu cajado me consolam. Guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Por que andais ansiosos? Olhai para os pássaros, olhai para os lírios do campo, não semeiam, não fiam, não plantam, nada, e eles comem e se vestem, como nem Salomão em toda a sua glória vestiu. Homens de pequena fé, eu cuido de vocês. Então, Deus não somente nos comprou, mas Ele cuida de mim, de você. Sabe como é que a gente aprende a cuidar de Deus? Quando a gente fica desprovido de alguma coisa. Quando a gente sente falta de algo. Então eu queria que você fizesse um exercício muito simples. Todo dia pense, diante das coisas que você faz, que você é responsável por elas, o que você mereceria pela vida que você teve? Mas o que é que você tem? É mais ou menos. Aquele que se auto-justifica, que crê nas suas obras, vai dizer, não, eu mereço mais, não posso estar sofrendo desse jeito. Eu sou tão bom. Aí a Bíblia diz, não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Bom só existe um que é Deus. Então você merece a condenação. Você merece o inferno. Você merece a miséria. Você merece as maiores dores. Mas é isso que você tem? Foi isso que você recebeu? Não, meu filho. Cristo é o meu fundamento. Ele me comprou. Eu sou dele. E Ele cuida de mim.
porque Ele cuida do seu povo, porque Ele é um rei bom, um sacerdote santo, um profeta verdadeiro, fiel, cuida do seu povo. Maior prova disso, Ele deu a vida dele por nós. Então esses homens queriam que esse povo aprendesse isso. E ele diz mais: olha, não se esquente, não se preocupe, porque além de guardar de modo especial, Ele governa tudo o que acontece. E aí ele diz uma coisa interessante: nenhum fio de cabelo seria perdido. Já pensou nisso? Eu estou ficando careca. Às vezes eu conto os fios de cabelo, que diz que se contar, você sabe se está ficando calvo mesmo, né? Mas está. Pois bem, não sei quantos fios de cabelo eu tenho, nem quantos perco. Mas você já pensou para parar? Já parou para pensar que Deus sabe os fios da cabeça, os fios de cabelo de sua cabeça, e que nenhum cai sem a autorização dele? Você já pensou na insignificância de um fio de cabelo? Tudo o que acontece, Deus está controlando. Aí eu vou querer me fundamentar em outro ser que não controle? O que vai acontecer com a sua vida se você se apoiar em alguém que não controla nada, ainda que pense que controla? A gente viu aí, irmãos, a espera de política. Quanta gente se apoiou aí? Se descontrolou. Muitos. Graças a Deus pelos que ficaram firmes. Uns tremeram mais do que outros. Mas quem estava apoiado em Jesus? Balançou? Nem 1 milímetro, porque Ele não muda. Ele governa tudo. Então você quer uma vida estável, bem fundamentada? Jesus Cristo. Você quer viver na instabilidade? Procure qualquer outra coisa para você se apoiar. Qualquer outra coisa, pessoa, qualquer outra coisa, estado, condição de... procure qualquer outra coisa. Fora de Cristo, você não tem fundamento. Porque Cristo é o único fundamento permanente, eterno, que de fato dá solidez para a nossa vida. Aí ele diz o seguinte: esse Cristo me garante vida eterna, e Ele age em mim, me santificando. E aí a pessoa pergunta, segunda pergunta: mas o que é que você tem que fazer para viver neste fundamento? Ele é bom, não há igual, é o melhor. O que é que você tem que fazer? Aí ele aponta 3 atitudes, embora saibamos que é pela graça, mas tem 3 atitudes que você precisa considerar. A primeira delas: reconheça que são grandes os seus pecados e sua miséria. Primeira coisa que tem que fazer, viu? Abra bem seus ouvidinhos aí. Você quer Cristo? A primeira coisa que você tem que reconhecer é que você é um miserável pecador. Ah, pastor, misericórdia. Todo mundo é pecador. Aí você abre o escantilhão, né? Todo mundo é. Você é. Então, você quer ter Cristo como fundamento? Quero, pastor, eu quero, eu entendi, é um fundamento seguro. A primeira coisa que eu preciso é o quê? Reconhecer que você é um quê? Um pecador miserável. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa: reconhecer que você não pode fazer absolutamente nada por você. Eita, pastor, mas eu achei que eu podia. Eu era bom marido, boa esposa, eu cozinhava, eu passava, eu trabalhava, eu trazia tudo para casa, nunca maltratei meus filhos, eu não fumo, eu não bebo, eu pago minhas contas em dia, estou organizado. Beleza, pode arrumar mais dedo para botar característica. Mas eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Pela graça sois salvos.
Você não pode fazer absolutamente nada, porque você está morto em seus delitos e pecados. Você quer Cristo como fundamento? Reconheça que além de pecador, você não pode fazer nada para mudar a sua vida. Sabe o que isso faz conosco, irmãos? Nos humilha. Porque nos confronta em nossa triste condição, carentes da glória de Deus. Ele dá o terceiro conselho: seja grato a Deus pela salvação. Reconheça que é pecador, entenda que só Ele pode te salvar, e seja o quê? Grato a Ele por sua salvação. O que esses homens queriam? Que vocês entendessem, naquela época, né? Que não há nada mais importante na sua vida do que Jesus. Ele queria que você percebesse que naquele mundo, naquela época, muitos atrativos, muitas questões surgindo ali do ponto de vista político, que poderia lhe dispersar, questões econômicas, religiosas também, muita influência ali de falsas religiões, mas nada era mais importante do que Jesus. E ele não está dizendo para você viver alheio a essa realidade. Não. Viver nela, mas consciente de que Cristo é o seu fundamento. Cristo. O apóstolo Paulo, abra sua Bíblia aí, por favor, na epístola que ele escreveu aos Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. Olha que percepção ele chega sobre a sua relação com Cristo. E com isso eu estou caminhando para o fim. Ele diz assim, olha, Gálatas 2, 19 e 15. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse vê que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou o quê? Por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Meu querido irmão, você vai para casa hoje. E eu queria que você levasse apenas uma ideia na sua cabeça. Cristo é o nosso único fundamento. Fora dele, a sua vida será sempre, ouça bem isso que eu estou dizendo, sempre uma vida de instabilidade, de incerteza, de dúvida, de medos, de insegurança, porque somente Cristo nos dá firmeza, nos sustenta e nos guia. Não há outro, somente Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, te ajude, te faça refletir sobre a necessidade de Cristo. E se você já está nele, agradeça por isso. Reconheça que foi por graça mesmo. E jamais se afaste dele. Porque Cristo é o nosso fundamento. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude. E nos faça cada vez mais, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes em Colosso, nele radicados, edificados e fortalecidos. Vamos ficar de pé e vamos orar? Graças te rendemos, Senhor, pela bênção que é te servir e aprender do Senhor. Aprender na tua palavra que não há outro fundamento além do Senhor, um fundamento firme, eterno. Perdoa-nos, Pai, se em algum momento titubeamos nesta convicção e quem sabe até chegamos a dar alguns passos na direção da busca de um outro firmamento. Oh, Deus, nos perdoe e nos ajude a voltar para o Senhor e jamais sairmos da Tua presença no que depender da nossa responsabilidade. Ajuda aqueles que estão aqui nesta noite, ó Deus, instáveis, inconstantes, inseguros, medrosos,
covardes. Ó Deus, eles voltem os olhos para Ti e, atraídos por Tua graça, Teu amor, Teu poder, firmem os seus passos em Jesus, sem olhar para trás, Senhor, pois aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Faz isto, meu Deus, nós te pedimos. Abençoa, ó Deus, também nosso retorno para o lar. Nós vamos agora fazer este caminho de volta. Rogamos que o Senhor nos leve em paz, nos dê descanso nessa noite e um resto de semana guardado pelo Senhor, firmado em Jesus, o nosso Redentor. Nós assim oramos nele, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém.